Bem, gente, conforme nós havíamos conversado, tá, sobre a questão do Canva e das fontes, né? Nós temos aqui fontes super bonitas que nós podemos aproveitar, né, no Canva e aplicar efeitos sobre essas imagens, sobre essas imagens de fonte, né? Porque essas fontes aqui já são imagens. E você tem como, na verdade, dialogar, né, essas fontes com o Photoshop ou qualquer outro software. O que você faz? Geralmente quando você seleciona uma foto bonita e você quer aplicar alguma imagem, algum efeito, né? Você faz o print dessa fonte, caso você não queira fazer nenhum efeito aqui, tá? E joga para um outro programa em que você pode usar a máscara, tá? Tanto um programa online quanto um programa que está dentro do seu computador, um aplicativo do seu smartphone, tá certo? E esse programa, tá, gente? Esse programa, ele vai fazer a conversão para você, tá certo? E aí fica essa possibilidade aqui, né? Fica essa possibilidade super bonita, tá? De você pegar, fazer pequenas montagens no Canva, tá? Com texturas, utilizando boas fontes, fotos bonitas, né? Boas fotos de fontes, né? Também, tá? Ó, Retro Year. Essa aqui foi um outro conjunto de elementos que você pode colocar. Fica super bonito, né? Então, você pode usar essas fontes as mais variadas. Observem os contrastes entre as fontes. Observem que existe contraste de cores e existem contrastes de tipos de fontes. Agora, vai depender do tipo do objetivo que você tem com a sua montagem, né? Como a gente está tematizando questões variadas de fontes, o que eu gostaria de reforçar com vocês? É exatamente essa importância de saber escolher bem as fontes para o seu trabalho. Vai ter que ter a identidade bacana aqui, não é? Aí você tem como fazer essa escolha aqui no cantinho, tá certo? Olha só, eu usei recentemente a fonte Ear, essa fonte que tem escrito Ear 3000, tem Retro, tem Sunshine, tá? Tem fontes super bonitas. E aí você pode ir aplicando vários outros efeitinhos, pode adicionar novas abas aqui e fazendo testes de fontes, tá? Tem algumas delas que são pagas, né? Então você não vai ter condição de utilizá-las, mas outras você pode, né? E aí, inclusive, não só fazer isso, você pode animar a fonte, né? E aí, fica essa dica para vocês, né? Aí você pode selecionar a duração de fonte, mas aqui o que é mais importante é você saber selecionar. Pensar, por exemplo, uma fonte como essa que você está vendo aqui, combina com o que, tá certo? Ela combina especificamente com o que? E essa outra fonte, Good Vibes, tá? Ela nos passa que tipo de sentimento, tá certo? E é importante ir avaliando esse tipo de coisa, tá? Vamos ver outras fontes aqui, ó. Rustle, você vê que tem uma diferença muito grande, uma fonte vazada, olha aí, ó. Vamos comparar uma fonte com a outra. Observem que elas vão produzir efeitos diferentes, né? Quando você clica em cima, você pode colocar outro nome, como vocês já sabem, né? Tá? E aí você pode fazer várias configurações, criar efeitos, né? A gente até já falou sobre isso, né? Em outras ocasiões. Então vamos sempre prestar atenção nessas inúmeras possibilidades de fontes que nós temos aqui no Canva também, tá? Canva.com design, tá? E aí você pode fazer vários testes, tá? Vários testes possíveis, ó. Essa aqui, ó. Quando você quiser fazer uma promoção, né, de vendas online, esse aqui está sendo indicado online. Aí você pode colocar aqui vendas, né? É bem bonito, né? Depois você pode diminuir o tamanho da fonte. E ao diminuir o tamanho da fonte, ela fica no tamanho que te interessa, tá? Vamos aumentar aqui que ficou muito pequenininha, tá? Aí, enfim, aí você pode alterar as cores, aí eu quero que vocês olhem sempre pra cá, né? Glow, tá? Olha que fonte legal, né? Fonte bonita. Você pode apagar alguns elementos das fontes anteriores e implementar, né? Novos tipos de fontes, ó, certo? E aí vamos supor que você queira fazer a texturização dessa fonte aqui. E aí é interessante você, na verdade, salvar essa fonte como arquivo de imagem, bate o print dela, tá bom? E aí leva para outros aplicativos, como o PixArt, né, que faz recorte de fundo e assim por diante. Aí depois você vai fazendo os recortes das outras fontes, né? Olha aí, ó, essa outra fonte, You Are Invited, né? É uma fonte bem bonita. E tem outras, essa aqui eu gosto muito, a Level Up. Olha que legal. Ela é uma fonte mais grossinha, né? Mais
robusta, tá? Eu, por exemplo, posso pegar uma fonte como essa aqui, ó, Level Up, tá? E posso fazer o print dela, tá? Posso fazer o print dessa fonte, posso fazer a captura de tela dela, tá certo? E jogar para dentro da área que me interessa, tá? E aí é super interessante você ver isso. No caso aqui, como eu uso o Photoshop, fica mais fácil, né? Eu bato o print aqui, jogo a fonte para cá, olha só. E aí eu consigo selecionar a parte específica que me interessa dessa fonte. Vamos supor que essa fonte aqui não exista para Photoshop, né? Aí eu já fico com ela automaticamente e posso adaptá-la às minhas necessidades, tá certo? Ó, fonte Level Up, tá? Eu posso, por exemplo, utilizar isso aqui, tá? Fonte que tem escrito Level Up, eu poderia ter escrito qualquer outro texto, tá? E aí eu posso pegar uma imagem e adaptar, tá bom? Eu posso adaptar, fazer o jogo de máscaras do mesmo jeito que eu tinha feito com outros trabalhos, né? E aí fica legal. Vou pegar aqui essa imagem aqui, por exemplo, né? Eu posso adaptá-la às minhas necessidades, tá? Lá naquela fonte, eu faço a mesma coisa aqui. Eu posso pegar uma fonte, então, nova, de outro lugar. Vamos supor que você não tenha essa fonte instalada no seu smartphone. E você vai automaticamente aplicar ela no campo que te interessa, tá certo? Isso aqui é legal. Eu posso pegar essa imagem aqui desse samurai super bonito, tá? E botar aqui na textura dessa fonte aqui, certo? Só que antes a gente opera com os mesmos recursos, tá? Dos outros casos, não é? Tá certo? Opera com os mesmos recursos dos outros casos, né? Com a opção máscara. Pronto, ó. Aí você vai só editando aquilo que te interessa. A seleção não ficou perfeita, né? Mas você vai fazendo a escolha da varinha mágica que mais, de modo tal que você possa excluir alguns elementos que você queira queira selecionar para excluir também, tá certo? Passados isso, tá, gente? Queria só reforçar essa questão da utilização do Canva. Vamos aqui para uma outra parte da nossa aula, que é a parte sobre estilos diferentes de fontes, tá certo? Essa parte de estilos diferentes de fontes, ela é fundamental para que vocês entendam a natureza de cada uma dessas fontes, tá certo? O primeiro tipo de fonte que nós vamos investigar é essa fonte aqui de estilo antigo, tá certo? Estilo antigo. Tá, olha só. Essa fonte do estilo antigo é a fonte que tem serifa, tem as dobrinhas na ponta, como vocês podem observar. As serifas de letras em caixa baixa são inclinadas, tá certo? Olha só, o que são as serifas em letras de caixa baixa? São as dobrinhas das letras minúsculas, tá certo? São mais inclinadinhas essas dobrinhas do que as outras, são colocadas em diagonal e não para baixo, tá certo? Aí tem essa questão da tipo de fonte aqui, como exemplo, Good, transição grosso fino moderada nos traços, tá certo? O que é a transição grosso fino nos traços, tá certo? Tem umas partes mais grossas e outras partes mais finas, tá? Então existe uma transição no desenho da fonte que mostra a variação entre o grosso e o fino, tá certo? E aí fica um conjunto de fontes aqui que vocês podem observar, né? Gold, Palatino, Times, Beckersville, Garamond, tá? São fontes que você pode usar justamente com esse objetivo de usar fontes com estilo antigo, tá? Aí tem essas perguntas aqui no livro, tá? Na sua opinião, esses tipos parecem iguais? Não se preocupem, eles parecem iguais para qualquer pessoa que não tenha estudado tipografia, mas sua invisibilidade, certo? É exatamente o que faz com que os tipos em estilo antigo formem o melhor grupo de tipos para grandes extensões de texto corrido, tá? Existem variações, certo, no estilo de cada uma das fontes que estão colocadas aí, tá? É raro haver características diferenciadas que apareçam na leitura. Essas características não chamam a atenção. Se você estiver trabalhando com um texto muito longo e deseja realmente que as pessoas o leiam, coloque-o no estilo antigo. É a sugestão. Sempre fazer fontes que são mais ou menos parecidas, que tem aquele conjunto de características que nós colocamos no material anterior, tá? Aí nós temos esse tipo aqui também, tá? O estilo moderno. Olha a diferença do estilo, tá? É mais verticalizado, né? Ela não é tão homogênea na altura e na largura, tá certo? Em cada letra.
ela é mais achatada, tá? Ó, né? Esse M lembra muito o M de Marlboro, né? Aí é que está sendo dito assim, ênfase vertical. As serifas de letras em caixa baixa são horizontais e finas. O que são essas serifas? As pontinhas, você pode ver ali no D, né? Ela é a serifa, a dobra na ponta da letra é deitada, tá? Essa é a característica de uma fonte moderna, tá? Bodoni Poster Compressed, esse é o tipo de fonte, um tipo de fonte moderna que está sendo colocado aqui. Esse material está no nosso livro. Transição grosso fino, radical nos traços, né? Ou seja, a diferença do estilo antigo, que tinha uma transição dos traços finos para os grossos, dos grossos para os finos, mas de uma maneira mais sutil. Na fonte moderna você tem o contrário, tá certo? Você tem um reforço, tá? Do contraste do grosso e do fino. Por isso que você tem pontas excessivamente finas, tá? E algumas outras partes da letra são excessivamente grossas. Olha o M ali, tem uma parte bem fina e outra parte bem grossa, tá? Então essa é a diferença do estilo para o moderno, tá? Bodoni, Times Bold, Fenice, Ultra, Walban, olha aí, ó, são todas entendidas como fontes modernas, tá certo? São fontes que são finas em algumas partes e excessivamente grossas. Existe um contraste interno a cada letra, tá? E você consegue ver a diferença na forma da letra, porque o design está não é preocupado com o que está necessariamente com o que está sendo escrito, mas com a forma da letra que está sendo utilizada, tá certo? Os tipos modernos têm uma aparência forte, principalmente quando são muito grandes. Por suas fortes transições grosso-fino, a maioria dos tipos modernos não são uma boa opção no caso de grandes extensões de texto corrido, tá? Para textos longos, para leitura longa, você não vai usar a fonte moderna, você vai usar a fonte de estilo mais antigo, tá certo? Como é o caso da Arial, por exemplo, não é uma fonte moderna. É uma fonte, inclusive, sem serifa. As linhas finas quase desaparecem, as grossas são salientes demais e o efeito sobre a página é classificado como ofuscante, tá certo? Então você nunca vai usar uma fonte moderna, porque tem a parte da fonte, parte da letra que podem desaparecer na medida em que você vai colocar no texto corrido, porque para o olho fica incômodo, né? Então o olho não vai captar certos detalhes da fonte. Outra fonte boa, né, que é exposta no nosso livro, outro tipo de fonte, é a fonte de ênfase vertical, tá? É serifada, né? Assim como a moderna tem ênfase vertical, mas essa fonte aqui, especificamente serifada, ou seja, as fontes modernas têm serifa, mas nem toda fonte com serifa é moderna. Aí você tem essa coisa da serifa. As serifas de letras em caixa baixa são horizontais e grossas. Clarendon é o exemplo. Pouca ou nenhuma transição do grosso fino ou contraste nos traços, né? Esse é o tipo específico da fonte serifada, tá? Ela já está preparada para a serifa. Certo? Observem o formato. Elas são mais uniformes, né? Não tem tanto contraste, não tem tanto jogo de fino e grosso, tá? Não tem tanto a transição entre o grosso e o fino. São fontes mais uniformes. Diferente da fonte antiga e diferente da fonte moderna, que tem alguma transição entre o fino e o grosso, né? No caso do antigo, o moderno tem transições bem contrastadas do grosso para o fino. A fonte serifada, tá certo? Ela é mais uniforme, como vocês podem observar, tá? Vamos passando aqui. Fonte sem serifa, ó. Não há serifa em parte alguma da fonte, tá? Na fonte serifada existe serifa, tá? Na fonte sem serifa não existe serifa em parte alguma, não existe dobra nas pontas, tá certo? Não há ênfase por não haver diferenciação grosso-fino, tá? Não há nenhuma transição grosso-fino nos traços, tá certo? Não há. Tipos de fontes: Antique, Olive, Formata, Gill Sans, Franklin Gothic, Folio, Syntax, todas são fontes sem serifa. São as únicas fontes sem serifas que você possui em sua biblioteca de fontes. Se as únicas fontes sem serifa que você possui em sua biblioteca de fontes forem a Helvética e a Vanguard, a melhor coisa a fazer para aperfeiçoar a diagramação de suas páginas seria investir em uma família de tipos sem serifa que incluísse uma fonte forte, pesada e bem marcante. As fontes sem serifa são muito boas para você escrever textos mais longos, tá certo? Fica mais agradável. Aqui é o texto de tipo manuscrito, né? Que são textos como se você estivesse escrevendo à mão, né?
São fontes que simbolizam o fato de você escrever à mão. E aí tem essa fonte, Carpe Diem, né? Carpe Diem. Carpe Diem, você observa que parece que de fato ela foi escrita à mão. Existe uma série de fontes desse tipo. E um dos últimos tipos é a fonte decorativa, que é a fonte texturizada que nós estamos vendo, tá certo? Olha só embaixo, ó, Extravaganza, Adled, Fadita. Observe que ela é mais irregular, né? Ela tem mais variações, mas por dentro ela tem muita textura, né? Não precisa ter só a imagem, né? Quando a gente bota a máscara e coloca a imagem dentro lá, recortada dentro da silhueta da fonte e da palavra, aquilo é uma maneira de você decorar a fonte. Existem outras maneiras de você fazer isso, joia? Então eu deixo essa dica para vocês aqui hoje, tá? E aí eu gostaria só de, se for possível, se nós tivermos mais algum tempo, eu dar um exemplo de como é que você pode fazer a relação de os programas uns com os outros, para que você possa fazer bons trabalhos em um programa, fazer bons trabalhos em outro, mas como se fossem duas plataformas distintas de um mesmo trabalho. Mas por enquanto o assunto da aula de hoje era só especificamente sobre essa questão das fontes e a aplicação de imagens em fontes específicas, em fontes precisas, tá? No Photoshop, em programas online, no Canva, e aqui nós temos também, por fim, essa questão dos tipos diferentes de fontes. São 7 tipos ao todo que você tem que decorar. E aí isso está no nosso material didático, tá? Vai estar disponível para você no seu Google Sala de Aula. Muito obrigado pela atenção e até a próxima aula.